Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é mais uma vez o professor Jobson Reis, dando continuidade às nossas videoaulas. Eu sempre gosto de começar as nossas aulas mostrando tudo que já foi feito durante esse nosso período de quarentena, tá certo? Vocês estão visualizando aí o nosso diário de aulas, né? Desde o dia 24, que já foi realizado por nós, até hoje, dia 22. Então, na aula passada, né, vocês acompanharam aí a atividade que eu cobrei para vocês. Hoje, dia 22, até às 11h59 é o último dia para que vocês me mandem os vídeos, tá certo? Já recebi alguns, inclusive muito bons, mas vocês têm aí até hoje à noite para vocês me enviarem esse videozinho, certo? E como na última videoaula tá ficando muito longo, né, o vídeo, eu resolvi deixar apenas as atividades finais do capítulo 3 para a gente corrigir hoje. Então eu espero que esse vídeo seja um pouco mais lento. Eu vou tentar estar me esforçando para fazer vídeos de 10 a 15 minutos no máximo, né? 25 já é um pouco cansativo, eu sei disso. Então, a nossa correção é da página 48 a 49, tá? Peguem os livrozinhos de vocês aí, se vocês não estão com eles. O capítulo 3, relembrando, vai falar sobre distribuição e diversidade da população mundial, ok? Sobre religião, sobre países, continentes, sobre línguas, ok? Então vamos lá para a atividade da página 48 e 49. Tudo isso daqui a gente já viu, os maiores países do mundo, extensão territorial, em população, né? As línguas mais faladas, tudo isso já foi discutido nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores. E hoje nós iremos fechar esse capítulo com chave de ouro, falando sobre, fazendo uma correção aí das atividades, ok? A primeira atividade que a gente vai corrigir, vocês estão vendo aí o livro do professor, tá, pessoal? Então, vocês podem dar print, se vocês quiserem uma resposta mais técnica, mas é bom que vocês me escutem porque eu vou estar, além de estar lendo essas respostas, eu vou estar comentando elas, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá. Como você observou no gráfico acima, que gráfico acima? Vamos relembrar aqui, ó, principais idiomas com mais de 100 milhões de falantes, tá? Isso aqui são os idiomas mais falados no mundo. Então, como você observou nesse gráfico, o português é a sétima, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O português é a sétima língua mais falada no mundo. Além do Brasil, ela é usada como língua oficial em outros países. Primeira questão. Essa segunda questão aqui, ela é trabalho, pesquisa, enfim, não é para vocês fazerem não, tá? O que der pra gente responder aqui, a gente vai responder juntos aqui nesse vídeo. Então, ó, reúnam-se em grupo e procurem livros, atos, revistas e na internet. No Google vocês respondem, acham tudo isso, não precisa ver livros e atlas não. Quais países têm a língua portuguesa como idioma oficial? Selecione fotos, não precisa fazer isso, tá? Que mostra a população desses países. Então, aqui é a resposta, ó. Além do Brasil e Portugal, né, obviamente, fala-se português em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, tá? São Tomé e Príncipe, que são países que ficam na África, e Timor-Leste, que se localiza ali na Oceania, Ásia. Alguns mapas trazem como Oceania, outros mapas trazem como Ásia, enfim. Nesse livro mesmo eles falam que o Timor-Leste é localizado na Ásia, então vamos ficar com essa localização. Esse segundo aqui a gente não precisa fazer, tá certo? E o 3, observando o mapa que produziram, né, sobre o capítulo 2, ou sobre a questão 2, desculpa, reflitam sobre as seguintes questões. Por que o português é a língua oficial desse país? O que esses países têm em comum? Então, isso aqui a gente pode ir pela lógica, tá? O português, ó, a resposta aqui, ó, é a língua oficial desses países porque todos foram colônias de Portugal na época do colonialismo e do imperialismo. A gente estudou sobre isso nos capítulos anteriores, quando a gente falou das grandes navegações, das fases do capitalismo, né, comercial, que foi a primeira fase, e foi justamente nesse período em que Portugal colonizou outras regiões do mundo que hoje herdaram aí traços culturais, mas principalmente a religião.
Desculpa, a religião também, né, que foi a católica, a cristã, mas principalmente a língua, né, a língua portuguesa. Continuando aqui, consolidando conhecimento, né? Mais uma vez vocês estão vendo aí no livro do professor as respostas, mas atenção que eu vou comentá-las, ok? Então, primeira questão. Observe o gráfico ao lado e responda as questões. Esse é o gráfico aqui, ó, mundo, países por continente. Então, vamos lá. De acordo com os dados observados no gráfico, a África concentra mais países do que a Ásia. Considerando esses dois, é possível afirmar que o continente africano é mais populoso do que a Ásia? Justifique sua resposta. Tá? Então, a gente vê aqui que o continente que possui mais países é o africano, né? Seguido por Ásia e depois a Europa. Então, vamos lá. Resposta. Aqui, ó, não, pois a quantidade de países não define a condição de populoso em uma região. Então, se tem vários países em um continente, né, no caso da África, não significa que esses países são populosos ou povoados, por exemplo. Tá? Então, a Ásia tem menos países, mas tem mais pessoas vivendo nesses países. Ok? Letra B. Você observou que o gráfico não traz dados sobre a Antártica? Converse com seus colegas e com seu professor a fim de descobrir a explicação disso. Então, olha só. B. O gráfico não traz dados sobre a Antártica porque este é um continente sem países. Já estudamos sobre isso nas aulas anteriores, tá certo? É o único continente no mundo que não possui países, né? Principalmente pelas adversidades climáticas. Não dá para povoar a Antártica. Continuando. 2. Leia as frases abaixo e faça o que é proposto. Oi, bom dia, como você está? Tchau, buongiorno, como stai? Não sei falar essa língua aqui. Hi, good morning, how are you? Olá, bom dia, como estás? Salut, bonjour, como vas tu? Vamos lá. Letra A. Descubra em que língua as frases estão escritas e indique ao menos um país onde ela é falada como idioma nativo. Então vamos lá. Aqui onde é que está a resposta? Ó. As frases estão escritas, respectivamente, em português, como vimos, né, falado em Portugal, Brasil e mais 6 países africanos e um asiático, que é o Timor-Leste. Italiano, que é esse daqui, tá? Ciao, mas se pronuncia ciao. Buongiorno, acho que é assim que se fala. Italiano, cadê? Falado na Itália. O japonês, esse terceiro aqui, não é chinês nem coreano, tá? É japonês, falado no Japão. O inglês, falado no Reino Unido, Estados Unidos e diversos outros países ao redor dos 5 continentes. Espanhol, falado na Espanha e, com exceção do Brasil, em toda a América Latina. E o francês, falado na França, e vários países africanos também falam francês e alguns países do Caribe. Letra B. Por que o inglês é a língua mais difundida no mundo? O inglês é a língua mais difundida no mundo, considerando seu uso como primeira e como segunda língua. Como primeira língua, o inglês é muito falado porque o Reino Unido foi a maior potência colonial da história, dominando vários territórios nos 5 continentes. Como segunda língua, o inglês também é muito usado, mundo afora, porque, como já vimos, é a língua dos negócios, do turismo, da ciência e da tecnologia, das comunicações e da internet, ou seja, é a língua da globalização. Tá? Então, isso tem muito a ver, teve início essa disseminação da língua inglesa no período colonial. Tá? A Inglaterra teve colônias na América, na África, na Ásia, na Oceania, e hoje, por consequência desse processo de colonização, vários países ao redor do mundo e em todos os continentes existe pelo menos um país, né, que fala o inglês como idioma oficial ou como segunda língua. Ok? Questão 3. Analise o gráfico abaixo, esse gráfico aqui, Brasil, distribuição da população por grupos de religião. Em seguida, reveja o mapa mundi da página 46, Mundo, Religiões,
predominantes 2017 e o gráfico que o acompanha. Depois, responda as questões propostas. Letra A. Quais são as 3 religiões mais professadas no mundo? Em que regiões elas são mais praticadas? Há pessoas que não seguem religião nenhuma. Resposta. Terceiro, letra A. Vai estar aqui, ó. Aqui. As 3 religiões mais professadas no mundo são o catolicismo romano, professado no centro-sul da Europa e na América Latina, o islamismo, professado no norte da África, Oriente Médio, Ásia Central, Indonésia, e o hinduísmo, professado na Índia. Sim, há pessoas que não seguem religiões nenhuma, ok? Então, as predominantes são catolicismo, cristianismo, né? Islamismo e o hinduísmo. E sim, existem pessoas ateias, chamadas de ateias, que não possuem nenhuma religião. B. De acordo com o gráfico ao lado, qual a religião predominante no Brasil? Aqui é o 3, letra B. De acordo com o gráfico, a religião predominante no Brasil é o catolicismo romano. Cadê? Onde é que temos? Aqui, catolicismo romano, tá vendo? Pega aí a grande fatia da pizza desse gráfico aqui que vocês estão vendo. Tanto em 2000 quanto em 2010. A gente percebe uma diminuição, mas ainda é a religião predominante no Brasil. E C. Por que é difícil representar cartograficamente as religiões professadas no território de certo país ou no mundo todo? As religiões são difíceis de ser representadas porque a maioria dos países tem em seu território pessoas de muitas religiões diferentes, sobrepostas ou mesmo de nenhuma fé. Isso é ainda mais difícil em um mapa de escala tão pequena como esse mapa mundi, pois o nível de detalhamento é reduzido, ok? A gente viu também, acho que foi na última aula, que não, desculpa, não foi na última aula não, esse vídeo eu vi no YouTube, sobre alguns países onde a pessoa ao nascer, né, na Turquia mesmo eles utilizam bastante isso, é uma curiosidade, tá? O bebê nasceu, né, ele automaticamente é registrado na certidão de nascimento a religião a que ele pertence. Geralmente é a mesma do pai. Então, se o pai for católico, se o pai for muçulmano, hindu, ele já vai registrar ali, já vai entrar para as estatísticas a religião daquele bebê, mesmo que aquele bebê siga uma outra religião depois e tudo mais. Ok? Então, finalizamos o capítulo 3 aqui. Na próxima aula, nós daremos início ao capítulo 4. Beleza? Até mais, pessoal. Deixem dúvidas, sugestões aí no comentário. Não precisa comentar só, assistir, eu vi o vídeo, tá? Qualquer dúvida, ficou alguma dúvida aí sobre essa atividade, sobre o assunto como um todo, podem perguntar que eu vou tentar responder a todos. Cheiro, abraço, até mais.